De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com Marcelo Toscano, diretor-presidente da CAERN. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão, presidente. Boa tarde, Robson. É sempre um prazer estar aqui com você. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre um tema polêmico. Em Natal, na cidade de Natal principalmente, existe buraco para todo lado. E aqui e acolá a gente vê uma história como que a prefeitura diz, não, esse buraco não é meu, esse buraco é da CAERN. Algumas pessoas dizem, não, não é buraco da CAERN, é buraco da prefeitura. Afinal de contas, como é que você avalia o desempenho que está sendo feito do saneamento, a execução do saneamento e depois o recapeamento por parte de algumas empresas, seja asfalto diretamente ou mesmo as de calçamento apenas? Boa tarde, Robson. É bom nós separarmos isso, porque gera uma confusão na cabeça da população, né? Vamos separar o que é obra de saneamento, que é a obra que as empresas estão executando para o saneamento de Natal, o que é problemas nossos na parte de operação na rede de água, que não tem nada a ver com o saneamento, que o saneamento deixar claro que é para a rede de esgoto que nós estamos passando, né? E nós temos problemas operacionais na rede nossa de água, a rede muito antiga, com mais de 40 anos de uso, redes de cimento amianto, e aí sim acontece vazamento nessas redes. O que nós estamos fazendo é bom separar o saneamento de Natal, que é uma rede de coletora de esgoto que nós estamos passando, e aí essas obras não terminaram ainda, estão com 77% na parte de rede coletora já avançado na Zona Norte e 65% aqui na Zona Sul, de rede coletora implantada. O que fica nessas obras de saneamento é aquela vala aberta, de mais ou menos de 1 metro de largura, aonde o pessoal escava para colocar aquela rede coletora. E aí, na hora de fazer o reaterro, colocar a pedra e passar o asfalto, logicamente que ela não vai ficar nas condições que era antigamente com a rua toda asfaltada. Vai ficar aquele trecho que foi aberto. E nós já expliquei diversas vezes para a população, o Ministério só paga pela vala aberta. Então, todo o remendo, como se diz remendo, porque você abre uma vala de 1 metro, vai ter que fechar 1 metro e passar o asfalto na vala de 1 metro. Nunca vai ficar igual uma rua que é toda asfaltada. Então, o saneamento é isto. E aí temos problemas na parte... O Ministério das Cidades... Que é quem repassa o recurso federal ao governo do estado, através de refinanciamento, nós pagamos uma parte e o governo federal paga outra, né? E essas obras de saneamento. Aí existe uma outra obra que é depois recapear, que o Ministério das Cidades não paga. Não, ela só paga vala aberta. Aquele trecho que é aberto, ela paga a tubulação de saneamento, coloca depois reaterra, coloca a parte da pedra, que foi, tem ruas que é asfaltada, tem ruas que não. E aí coloca a pedra e depois passa o asfalto naquele trecho somente que é aberto. 1 metro, 60 centímetros, 40 centímetros. E aí muita gente reclama isso, por que não asfalta a rua toda, né? O asfalto porque nós não recebemos, o Ministério não paga por isso. E aí é um devido... Mas pelo asfaltamento daquele trecho que foi feito o buraco para botar o tubo do saneamento, ele paga. Ah, tá certo. Mas nunca é totalmente diferente de você vir e recapear a rua toda. Então, o ideal era que toda a obra fosse recapeada, a rua toda, colocasse todo o asfalto novo, retirasse todo o antigo, mas... Aí seria 100% da cidade, né? É um papel da prefeitura, que nos cabe justamente a fazer a parte do saneamento, do esgotamento sanitário. E também o pessoal confunde a questão problema da nossa rede de água. A nossa rede de água tem alguns trechos que são redes de água muito antigas, a rede de cimento amianto. Essa rede com mais de 40, 50 anos colocada e nunca foi trocada. O que nós temos aí é um plano de troca dessa tubulação, fizemos na Afonso Pena, toda a Afonso Pena, trocamos toda a tubulação, a prefeitura depois veio, recapeou a rua como toda, né? Então ela ficou, a Afonso Pena, o ideal é que se fizesse isso. Nós estamos também fazendo mais 10 ruas, trocando essa tubulação, que há mais de 40 anos ninguém trocou, né? Estamos trocando também. Por isso que eu estou dizendo, é bom separar o que é saneamento e o que é problema de operação de água. Fruto de uma rede de distribuição de água há mais de 50 anos sem manutenção. Exatamente. Então, o que nós estamos fazendo é isso. Então, não vamos colocar a culpa no saneamento, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós reconhecemos que tem muita rede de cimento amianto antiga e que há vazamentos nessa rede de cimento e nós estamos aí com 10 processos abertos das piores ruas para trocar essa tubulação como um todo. Porque o que acontece aparece o vazamento, o pessoal vai lá da operação,
troca somente aquele tubo daquele trecho que ocorreu o vazamento. Aí, mais na frente, ocorre outro vazamento. Então, agora resolvemos trocar toda a tubulação, principalmente das ruas que estão com maiores vazamentos. E aí, também se confunde um pouco o drenagem. Drenagem é de responsabilidade da prefeitura. E o que acontece muitas vezes como aconteceu diversas vezes, é que a população confunde. Às vezes abre um buraco na cidade, é um problema é problema da CAERN. Não é problema, vamos separar o que é CAERN e o que é prefeitura. Vamos aqui assumir as responsabilidades. A César trabalhamos hoje em conjunto com a prefeitura e vamos assumir. A cidade realmente tem problemas de buraco na parte de operação de água, e a CAERN está corrigindo, e a parte de operação de drenagem, que é de competência da prefeitura. E as obras de saneamento... Na parte de saneamento, tem buracos que depois, digamos, obras que precisam ser refeitas depois? Essa foi a reclamação do secretário Tomás Neto, que essas obras não foram finalizadas nem entregues. Né? Essas obras têm uma garantia de 5 anos. As empresas têm responsabilidade contratual de uma garantia de 5 anos. Né? Fora isso, as empresas apresentam, no começo da obra, uma carta de seguro, né? Onde essa carta também foi remetida à prefeitura, que a prefeitura pode acionar a qualquer momento. Né? É um seguro garantia dessas obras. Então, se ela não ficar contente, a prefeitura pode ir lá e notificar a empresa e acionar a carta seguro para que se refaça um trecho que ela acha que está muito ruim. Mas, mesmo assim, nós passamos um pente fino, estamos passando um pente fino em todos os trechos já executados. Nós já executamos na Zona Norte, por exemplo, 77% da obra. O que quer dizer isso? Na Zona Norte, nós tínhamos para fazer 600 km de rede. Né? Você bota 455 quilômetros já foi executado. E na Zona Sul, 65% já foi executado da parte de rede. Então, você pega quase 900 quilômetros de rede em toda a cidade, você está realmente escavando a cidade toda. O transtorno existe, nós não Mas podemos esconder. O benefício fica, né? O benefício fica. Presidente, rapidamente tem 2 perguntas de telespectadores. A primeira pergunta é Elaine, lá de Neópolis. Ela disse que a prefeitura fez o recapeamento da rua dela e depois a CAERN veio com uma obra. Ela quer saber se a CAERN não poderia ter feito essa obra antes da prefeitura recapear. Depende do tipo de obra. Né? Muitas vezes, eu não sei qual é o caso daí do Neópolis, muitas vezes constrói-se um prédio. E aí o prédio vai pedir uma ligação de água para aquele prédio. Nós não tínhamos como prever isso, nem a prefeitura tinha como prever isso. É uma obra em construção e precisa fazer uma ligação de água ou de esgoto daquele prédio. Você vai ter que cortar para poder fazer a ligação daquele prédio. Sem contar com o que você falou há pouco tempo, que às vezes rompe uma rede de água antiga que nunca foi trocada e tem que esburacar tudo de novo. O que fazemos hoje com a prefeitura fazemos justamente isso, esse cruzamento de informação. Vai assaltar para o Prudente de Moraes, se nós tivermos recursos para trocar toda a rede de água, vamos trocar logo antes que passe o assalto para não gerar um transtorno, como foi feito na Afonso Pena. Muito bem. Pergunta do Daniel, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ele pergunta para que servem aqueles tubos maiores de saneamento, né? Aquelas manilhas de concreto. Na rua dele, ele diz que em relação ao saneamento passou um tubo mais fino de plástico. Ali é porque o povo, vamos separar o saneamento, aquela rede de cimento amianto que nós chamamos de concreto, existe a rede de água antiga que nós temos, então trocamos por rede de PVC hoje, água. E o esgoto de um saneamento natal é toda em PVC, que é o que é usado em todo mundo, né? É rede de PVC. Agora, as manilhas, às vezes, que o pessoal confunde de concreto, é de drenagem da prefeitura. Drenagem da prefeitura. Ah, muito bem. Interessante essa pergunta. Bom, gostaria de acrescentar com mais alguma informação importante ao nosso telespectador, presidente? Eu acho que é bom separar o que é saneamento para a população entenda, porque hoje se fala de saneamento hoje, o esgotamento sanitário, a parte de água, que é responsabilidade da CAERN, a parte de esgoto e a parte de drenagem. Eu costumo muito ver reclamações da população, depois que a CAERN passou aqui, minha rua inundou de água. Inundou, que eu digo que tem uma chuva enorme e a rua ficou alagada. Aí não tem nada a ver com a CAERN. Isso aí é a Prefeitura de Natal. De drenagem com a Prefeitura de Natal. Eu não estou aqui tirando a responsabilidade da CAERN e jogando para a Prefeitura. Vamos assumir a responsabilidade de quem é a responsabilidade. O que é água CAERN, o que é esgoto CAERN, o que é de drenagem de águas pluviais é a Prefeitura de Natal. E
e que existe bastante também em época de chuva, deixar claro aqui, Rob, e para quem está nos ouvindo, é muita ligação clandestina, tanto de água, de chuva na rede de esgoto e quanto de esgoto na rede de água. E aí acontecem os problemas na cidade aí, que sabemos. Extravamento de esgoto, extravamento de esgoto na rede de água, enfim. Agradeço a participação do presidente da CAERN. No nosso Boa Tarde, Estadão, seja sempre bem-vindo. É um prazer estar com você aqui, justamente para explicar, que eu sei que isso é uma polêmica na cidade muito grande. Sabemos dos transtornos dessa obra de saneamento, mas o benefício aí para a população vai ser reconhecido logo que essa obra estiver finalizada. Já colocamos alguns bairros aí para operar, Lagoa Nova, Capão Macio, Candelária, Lagoa Seca, essas obras todas estarão em funcionamento nos esgotos até o final deste ano. Muito obrigado pela sua presença e daqui a pouco conversaremos com o engenheiro de segurança do trabalho, Giovanni Marques. Até já.